Hoje é dia 9 de janeiro. A gente dormiu 2 noites em Porto Alegre e agora vamos tentar ir para Pelotas, depois Jaguarão, que é a cidade da fronteira, e depois de Jaguarão para 33, que é o Uruguai, e Montevideo. Aqui tem um posto policial. Esse então, nosso segundo dia na estrada de carona. Quer falar alguma coisa, Bi? Alguma coisa, Bi? Tá empolgada, esperançosa hoje? Hoje chegamos mais cedo, né? O tempo tá bom pra pedir carona, o lugar parece que é bom. Eu acho que eu vou conseguir minha 4ª carona, né? Porque enquanto o Léo só filma. o Léo só filma e faz placa. As próximas vezes que eu for pedir carona, se ele não vier junto, eu vou fazer um boneco assim, com a cara dele e deixar na beira da estrada. Deixar na beira da estrada pedindo carona pra mim enquanto eu fico sentado de boa fazendo algum vídeo. Então é isso, saída de Porto Alegre rumo ao Uruguai. Vamos ver se alguém querendo uma companhia hoje pra viajar para pra gente. São quase 2 horas da tarde e a gente conseguiu uma carona depois de umas 2 horas esperando. Qual que é o seu nome mesmo? Rogério. Aí o Rogério pegou a gente lá e o Rogério tá indo pra Rivera, né? Pra Rivera, que também é fronteira do Uruguai, só que é tipo oeste do Rio Grande do Sul. Aí a gente tá passando pelos pampas gaúchos aqui. O Rogério costuma ir sempre lá pros lados de Rivera e dar carona sempre. Se a pessoa for apresentável, eu dou carona. E olha só, todo mundo fica falando que é impossível 2 homens pegarem carona junto. Nós 2 conseguimos e ele ainda falou que não dá carona pra mulher. Mas a mulher é mais fácil a gente ser assaltado por uma mulher do que por um homem. A mulher pega a carona, daqui a pouco ela começa a trovar o motorista, para ali, quando tu parar, chega alguém e te assalta. Aí tu vai fazer o quê? Todas as paisagens assim. Tem bastante plantação, criação de gado, cavalo, ovelha, plantação de café, trigo. Passa aqui assim, 10 metros de altura, agora tá cheio. Tá 15. E a gente tá em Rivera, no Uruguai. Acabamos de cruzar a fronteira, a gente vai lá na migração para poder fazer os papéis lá. La imigração, onde a gente acabou de fazer todo o processo burocrático de sair de um país e entrar em outro. A gente falou que a gente estava vindo de ônibus, né? Vai saber. Claro, né? Apesar das placas claramente tipo na cara, tipo na trabalho. cara dele, né? As placas em cima do balcão, assim, enquanto eu falava que estava vindo de ônibus. Mas whatever, né? Foi rápido. É porque eles não devem ter a categoria de carona lá no formulário deles. Agora a gente tem que achar a saída da cidade rapidamente. Aí todo mundo foi falando pra gente pra ir caminhando, não sei quantos quilômetros que a gente ia chegar na Virgencita, que é uma virgem que fica no topo do morro. Aí a gente foi andando, até que um cara parou pra gente e trouxe a gente até aqui na aduana. Essa Minas de Corrales, era um brasileiro caminhoneiro que trouxe a gente até aqui. Aí tem esse posto policial, a gente já foi ali pedir informação, tinha uma mulher que falava português até e ela chamou a gente de doido porque a gente estava vindo de Minas Gerais, etc. E neste momento o Leandro está ali naqueles 2 caminhões parados, não sei se está dando para ver aí. Tá gravando? Uhum. Acabei de conseguir uma outra carona, porque eu sou foda. Tem 2 caminhoneiros ali, um brasileiro e um uruguaio. E aí eles falaram que daqui a uma meia hora eles devem sair, se for necessário eles nos levam tranquilo. Então pronto, tá vendo? Eu vou me aposentar. Eu vou arrumar só uma cadeira de roda pra mim e vou levar esse menino sempre comigo. Eu não preciso de mais nada. 9h10 da noite, ainda tem um pouco de luz aqui. A gente tá em Tacuarembó, no Uruguai.
O cara que deu carona pra gente, ele fala português, ele tava oferecendo pra gente ir com ele até uma cidade que chama Carmelo, que fica lá no sul do Uruguai. Ele parou aqui nesse posto, falou que ele precisava arrumar lá o cano de descarga. E aí a gente ficou aqui para pegar mais informação e resolver se a gente fica aqui em Taquarembó pra gente seguir amanhã pedindo carona para Paysandu, que é a fronteira da Argentina, ou se a gente desce com ele para Carmelo. Também tem aquele lado de que a gente tem algum receio também de o cara, sei lá, tentar extorquir a gente ou não pelo fato dele ser um ex-contrabandista, isso é tranquilo. Mas, nunca se sabe, ele pegou a gente na estrada e foi tão gentil assim, o tempo todo, já chamando pra ir dormir lá no lugar onde ele, no alojamento do trabalho dele e tal. Então a gente não sabe, mas ele deixou a gente livre pra decidir se a gente fica aqui ou se a gente vai com ele. O que é que vocês vão fazer afinal? Então, dá pra gente ir com você, mas tipo, eu acho que você se importa se a gente dormir no caminho? Porque como vai chegar às 4, 5 horas da manhã? Não sei. Taquarembó. Eu queria descansar. Por quê? Puxar as coisas no porta-malas, mas pelo menos é de fácil acesso. Tá filmado, eu vou tirar o cartão de foto. Só pra constar, são 5h45. A gente chegou aqui às 5h30, eu tô muito mal-humorado, não dormi nada. Foram muitas horas de viagem, desde 9 horas da noite até agora. Agora a gente tá caminhando, tentar chegar na saída da cidade, mas não tem ninguém na rua pra gente pedir informação, então a gente tá andando meio que para algum lugar que a gente tá supondo que seja a saída da cidade. E aí quando o sol amanhecer, que a gente espera que aconteça em 1 hora. São 9 horas da manhã e a gente tá aqui em algum lugar entre Mercedes e Frei Bentos. E o Léo tá ali fazendo mais uma plaquinha. Então vamos ver. Até agora a gente tem dado sorte, ficamos pouco tempo esperando carona. Pegamos umas 859 caronas hoje já. Estamos virados, cansados pra caceta. Querendo chegar em Buenos Aires antes das 2. Não sei se vai ser possível isso. Mas vamos ver. Agora tem sido legal, a gente tem encontrado pessoas muito bacanas aqui no Uruguai que tem dado carona pra gente, que tem sido muito gente boa, muito solícitos. Tem sido uma experiência bem bacana e muito bonita aqui também, interior do Uruguai. ¿Tienen todos los papeles en regla, documentos, todo? Sí, sí. ¿No lleva nada raro? No. Para hacer la salida de Uruguai, agora aqui? Agora? Sim. Mas eu acho que não desiste de fazer saída, só fazer entrada. Não, tem que fazer saída. A gente não fez saída do Brasil? Do Brasil que não precisa, a mulher falou que não. Estamos aqui agora, cruzando a ponte entre Montanha Russa, entre Uruguai e Argentina. Qual é a cidade que você estava? Não sei o nome. Não sabemos. A gente não tem um mapa, porque a gente sabe onde a gente tá indo, a gente só tá indo. Não temos internet, não temos basicamente nada, mas conseguimos uma façana inédita que foi cruzar o Uruguai sem gastar, nem comprar, nem pegar tudo do Uruguai. Vai sei a cidade da fronteira da Argentina com o Uruguai. Mas em inglês a gente aqui tá na sorte.
Descemos aqui agora no trevo de Gualeguaychú. Finalmente aprendemos o nome. Só que a gente acha que não vamos conseguir chegar lá a tempo do Fabian. Quer dizer, antes do Fabian ir trabalhar. Que bonitinho, a pedra tá sorrindo. Olha. Ai meu Deus, autismo na estrada. Olha que linda a pedra sorrindo, gente. Eu vou levar ela pra mim. Parece uma batata. Ótimo, né? La mejor forma de mantenerse bien informado. El mediodía es noticia. Comunicate 0810-222-0870. 4999. Hay buses para Buenos Aires. La radio pública. La radio pública argentina. ¿Dónde venís? De aquí. De Brasil. Brasil. Al calor de la radio. ¿Ya fuiste a Brasil entonces? Entrevistas abiertas, mano a mano, con A Belo Horizonte. Nosotros somos de Belo Horizonte. son de Belo Sí. Alta Victoria. La provincia de Entre Ríos ingresamos a la provincia de Buenos Aires. Entrando na província de Buenos Aires. 80 quilômetros de Buenos Aires, que tá faltando pra gente chegar agora. Estamos mortíssimos. O Leandro já tá até marrom. E eu também. É uma mistura, essa cor é devida ao sol e também ao protetor solar misturado com poeira de asfalto. Olha aqui. Protetor solar. Bom, muita gente diz pra gente que vai ser difícil a gente conseguir carona, porque os portenhos não dão carona, né? A fama que eles têm de serem. E até o caminhoneiro falou pra gente pegar um ônibus, porque vai ser muito difícil, tarará. Mas a gente não tem dinheiro daqui, a gente não tem nenhum peso argentino. Então a gente tem que ir de carona tudo, todo o caminho. Você está feliz? Estou com sono. Estou com fome. Estou precisando desesperadamente de um banho. Não quero nem pensar nesse lance de tomar banho, que se eu pensar no quanto eu tô sujo de protetor solar e poeira, vai me dar um desespero. Nossa, meu bem, estou pagando todos os meus pecados. Meu Deus! Cadê essas nuvens quando eu preciso delas? Olha as caras olha a cara de sujo do sujeito. O pessoal que passa aqui deve estar olhando, querendo jogar uma moedinha de dó, assim. Nossa, joga uma passagem de óleo. Os carros passam muito rápido. A gente vai tentar andar ali pra frente pra ver se consegue achar um lugar melhorzinho. São 8h44 agora, a gente já chegou no Buenos Aires, o cara deixou a gente
na porta da casa do Fabiano. Só o Fabiano que não consta na casa dele, né? Chega 11 horas da noite em casa. Mas só da gente não estar debaixo de um sol de 49 graus, numa estrada onde nenhum carro para, e desesperado, sem água e nem decência. Caralho, nós andamos demais, estamos mortos, estamos sujos, que nos mendigos. Acordados há 40 horas. Mas no final deu tudo certo, né? Deus estourou o pneu do carro do Pablo. Um senhor muito fechado, que aprendeu a lição muito bem, aquela lição de não converse com pessoas estranhas, porque a gente chegou, ficou conversando com ele e ele nada de nem olhar pra gente, nem olhar na cara da gente. Não converse com ninguém, que até com a mulher dele no telefone ele era um estúpido. Mas não tem problema. A gente chegou aí em 2 dias. Estamos de quê? De parabéns. De parabéns. Hoje foi tipo level hard na estrada, assim, ó. Foi coisa de adulto o negócio. Acho que foi o momento que eu mais me desesperei nessa viagem. Pensei diversos momentos em suicídio, pular no meio do carro, no meio da estrada, ser atropelado por um carro. Bom, então vamos lá, estamos em Buenos Aires, aqui acaba a viagem de Porto Alegre a Buenos Aires, haciendo dedo en la carretera, la primera vez de la mujer loura, rubia, aquelas. Um parque de Buenos Aires que eu não sei o nome. Mas que supostamente tem Wi-Fi grátis. Então Vamos sentar no chão e tomar mate.